E esse ego, o que que é? Esse ego é o verdadeiro ego? É a essência verdadeira da pessoa? Não, também não. Esse ego é nada mais, nada menos do que o falso ego, o clássico falso ego. Então temos uma galeria de máscaras, a persona. E essa galeria de máscaras, elas servem para esse falso ego colocar e agir no mundo. Então, a sociedade ela vive assim constantemente. Os sonhos, as utopias, só que existe sempre uma máscara que vai tentar criar uma ambiance, um ambiente por mais tempo e vai tentar criar o melhor. Então, a persona, quando o falso ego, que não existe na verdade, que é um conjunto de impressões desde a infância, ele veste uma máscara, ele veste uma persona para que ambos criem o ambiente propício, ou seja, aquele falso ego ele vai querer ser o líder do grupo. Então ele vai vestir uma máscara e ele vai começar a competir com outros falsos egos também que querem se tornar o líder do grupo, ou mais belo, ou mais inteligente, ou mais introvertido também, porque existe toda essa questão de como eu vou me portar e se isso vai me satisfazer. Então, o falso ego ele vai sempre atender a persona. A persona é como se fosse o feminino da pessoa e o falso ego é como se fosse o masculino. É por isso que o feminino ele vai buscar sempre uma estabilidade, um ápice. Esse falso ego é como se fosse um ápice. Então, essa personalidade ela vai buscar o melhor líder, vai buscar o melhor provedor para que ela possa sustentar o seu mundo, o seu universo. Sustentando o seu universo, ela poderá dar continuidade à sua bolha. A gente vê os casos agora de relacionamentos, que é clássico, né? O movimento MGTOW, né? Eu não estou aqui para defender ninguém, mas são coisas que acontecem na sociedade hoje em dia. Que quando os homens eles percebem esses que defendem esse contexto MGTOW, eles perceberam que, bom, eu estou aqui para sustentar, na verdade, a personalidade da mulher. A mulher agora ela quer dinheiro, ela quer isso, ela quer aquilo, para criar todo um ambiente. Então eles saem fora. Então eles estão saindo. Esse é um contexto social. Por que eu estou falando isso? Para explicar que a personalidade está muito ligada ao feminino da pessoa. E o ego está ligado ao masculino. Então, quando o ego ele está ali, a personalidade ela vai buscar o ego como um ápice. Só que esse ego ele é falso. Esse ego não é um ego verdadeiro, não é um eu verdadeiro. É uma identidade. Ou seja, uma identidade atribuída. Atribuíram algo a vocês. Isso foi atribuído. Então a identidade é uma atribuição. O pai, a mãe deram o nome, os amigos o chamaram assim, assado, as primeiras menininhas, os primeiros menininhos chamaram assim, assado. Então essas primeiras impressões, essa identidade, ela está ali. E essa identidade ganha um ego como representante. Então se as personas de uma pessoa não se adaptam a determinado ego, elas vão buscar um outro ego. Porque elas sabem que próximo daquele ego, elas poderão construir um ambiente de máscaras. O ambiente de máscaras que é o quê? Que é, na verdade, um ambiente de paz, um ambiente de gozo, um ambiente de vida, de prazer. Então, todo ser humano busca o bem-estar. E o bem-estar está relacionado com a persona, personalidade. O bem-estar. Eu visto essa máscara, eu sou bem tratado. Eu quero sustentar essa máscara. Só que essas máscaras elas são voláteis. Então as impressões que essas máscaras anteriormente receberam, que é o falso ego, elas caem e surge o falso ego. E esse falso ego começa a brigar com outros falso egos. Então eles começam a disputar para quem vai ser o líder. Se esse falso ego de uma pessoa, de um homem, por exemplo, ele é capaz
de sustentar as personalidades de uma mulher, o bem-estar de uma mulher, ou vice-versa. Então o homem também ele vai buscar. Vai buscar, ele vai buscar numa mulher o falso ego dela, para que ele possa também colocar as personalidades dele, para que ele tenha prazer. Então é aí que a gente vê a questão das relações humanas, como isso será formado. Posteriormente, se a gente entra em outras camadas, a gente vai encontrar a questão religiosa, né? A questão, a busca por um guru, a busca por um mestre. Ele vai dizer aquilo que eu quero ouvir, né? Os melhores gurus, os mais conhecidos do mundo, eles não dizem novidades, eles dizem aquilo que você quer ouvir, né? Perdoai o próximo. Ele vai dizer, dê outra face quando te baterem. Ele vai apaziguar o quê? Ele vai apaziguar aquilo que é impossível de ser controlado. Né? É impossível. Em qual contexto eu quero entrar? Quando alguém busca um guru, ele sabe que a vida, que a vida é impossível, que a vida como ele quer é utópica e não existe. Ele sabe disso. Então ele vai buscar num guru as respostas para ele poder aceitar a vida que ele tem. As religiões elas surgem dessa forma, como se fosse um remédio, um anestésico, para ela poder entender que a vida é assim, porque a vida ela não tem resposta de acordo com a utopia que ela busca. Então não é por acaso que as religiões vão dizer, nessa vida aqui você não tem, você não é muito rico, você não tem tudo o que quer, mas quando você morrer, no mundo vindouro você terá tudo. Você terá o paraíso, você terá algo, o gozo eterno. E se você não fizer isso, você terá o inferno eterno. Então, as religiões elas aprenderam a jogar com a imaginação, porque a persona está ligada à imaginação da pessoa. Então, elas aprenderam a jogar com isso e elas podem manipular as pessoas. Então, essa utopia, ela sabe que as pessoas têm uma utopia. E se você conseguir atingir essa utopia da pessoa, fazer com que ela acredite que essa utopia é real, é possível, ela vai cair, ela vai se apegar àquele falso ego que você criou. É o caso do cinema. Hoje em dia o cinema é assim, a publicidade é assim. Eles criam a direção, um falso ego, olha, você será esse tal personagem. Tem essa personagem aqui. E eles sabem que enfatizando aquele ego, aquela persona, aquela situação, aquele filme, aquela ambiance, as pessoas elas vão se apegar àquilo. E ali elas vão continuar alimentando a personalidade utópica delas, que elas querem atingir. Então as pessoas sabem, senão elas vão usar, por exemplo, filmes de terror para alimentar os medos. Então o papel do cinema, no final das contas, é o mesmo de uma religião. É o mesmo. Ele tem esse mesmo poder. A moda tem esse mesmo poder. Ou seja, a publicidade em si tem esse mesmo poder. E o verdadeiro ego, o que que é? O verdadeiro ego, ele brota, após muito trabalho de observação interna, ele brota como o verdadeiro norte. Esse ego ele não precisa se mostrar, ele não precisa dizer quem ele é. Este ego, ele não fica alimentando a persona. Este ego, ele não precisa de um nome, ele não tem nome, ele não tem nada. Ou seja, este ego, ele é tudo o que você é. Ele é tudo o que você é, não sendo aquilo que você não é. Ou seja, ele é aquele que lava tudo, aquele que limpa tudo. Esse é o verdadeiro ego. E esse verdadeiro ego ele está conectado com aquilo que chamam de eu superior. Só que esse eu superior, ele não é nada do que você imagina que é. Esse verdadeiro ego, aqui já falamos no canal, ele fica atuando no mundo da ritualística, ou seja, próximo ao corpo físico. Este ego ele é o protetor disso. Posteriormente a gente vai ter o mundo das alegorias. É ali que nós vamos encontrar a personalidade, ou seja, o corpo astral. É a imaginação. É a imaginação que começa a criar ambientes, começa a criar utopias, começa a viver realidades. E depois nós vamos ter o mundo dos arquétipos,
é no mundo dos arquétipos que nós temos justamente esse eu verdadeiro. E esse eu verdadeiro, ele é tudo menos o que o eu verdadeiro é, aí embaixo. Então, aqui, no ego verdadeiro, né, vou chamar de ego verdadeiro, o ego verdadeiro, ele é tudo o que a persona não é. Ou seja, ele é o mestre da persona. Ele é o mestre. Ele é o verdadeiro mestre da persona. Só que a persona ela não vê, o corpo astral não vê. É por isso que o corpo astral fica vagando por aí. Vai para um lugar, vai para o outro, vai viagens astrais, porque ele fica procurando o ego, ele fica procurando seu parceiro. A persona, o corpo astral, fica procurando seu parceiro e não encontra. Só que ele está ali. Quando esse verdadeiro ego, né, ligado ao corpo físico, ele emerge, ele está ali, o que acontece? O corpo astral ele para de ficar fazendo viagens por aí, pelo astral. Ele começa a fazer viagens internas. E essas viagens internas, sim, elas são verdadeiras evoluções. É aí que você começa a se conhecer. Este ego verdadeiro, ele começa a ensinar o corpo astral, a persona, né, sobre suas máscaras. E este ego é a antítese. Ele é benéfico, né? Porque quando você tem o ego principal, não existe mais bem e nem mal. Tudo é benéfico, tudo é bom, tudo é aprendizado. É porque você aprende justamente que o bem e o mal que ficam girando ao redor das máscaras não existe. Então você atinge a paz plena ali. Quando esse ego pequeno ele está ali e ele está coroado, né, vamos dizer assim, ele faz o contraponto com o ego superior. E esse ego superior é justamente o contrário dele. Ele é o não ser, ele é o não eu. Quando você vai para lá, você não é nada mais. Você é o eu superior. É um assunto bastante complexo, mas esse vídeo é para falar, introduzir um pouco essa questão de ego. Esse ego que é tão, quando fala o ego subiu a cabeça. O que é o ego subiu a cabeça? O ego subiu a cabeça, o sangue subiu a cabeça. E quando a pessoa ela se irrita, significa o quê? Quando a pessoa ela se revolta com alguma coisa, as máscaras caíram. Ou seja, ela não está mais fazendo o jogo. Ela não está mais no jogo. As pessoas elas não fazem intencionalmente isso. Né? Elas não entram em jogos intencionalmente, elas entram automaticamente nos jogos. Só que quando elas percebem que é um jogo, as máscaras vão caindo. Ou seja, as ilusões, as bolhas de realidade, falsa realidade, vão estourando. E aí esse ego surge, esse falso ego surge. E quando esse falso ego surge, ele quer vingança. Mas ele quer vingar o quê? Ele quer vingar as ofensivas que as suas máscaras receberam. Então ele vai defender ele vai defender tudo que ele é. Aí a gente vai ver a falsa retórica, né? O falso argumento, discussões que não tem pé nem cabeça, que é uma loucura, que é coisas absurdas. Então, é a proteção de si mesmo. O verdadeiro ego, né? O ego humano mesmo, o ego animal ali. Este ego, ele não sai para defender a personalidade, porque ele está ali justamente para ensinar a personalidade que o que ela criou até agora foram impressões dos outros e que isso não existe nela. Isso é irreal. E que ele ensina a personalidade que ele pode oferecer a ela a verdadeira ambiência, o verdadeiro ambiente, o verdadeiro paraíso dentro dele. Então esse ego verdadeiro, ele é o mestre, ele é teu mestre interior. E esse trabalho de elevação desse ego verdadeiro de você é o que as religiões dizem para você não fazer. É justamente isso que as religiões boicotam. Porque isso é o símbolo do poder, é o fogo que sobe. Então esse fogo que sobe, que assusta tanto os controladores, que assusta tanto as religiões, é o que deve ser acendido no sentido do céu, da escuridão que é o ego supremo. Então é essa união. Quando esse ego ele sobe, ele começa a lavar, ele começa a limpar
as impressões do ego, do falso ego e da persona, da falsa persona. Porque essas personas, elas acabam criando outras manifestações, outras máscaras e máscaras e situações, e quando a pessoa começa a pensar em várias situações que nunca aconteceram, que nunca vão acontecer, e ela começa a se perder naquele mundo, e chega uma hora que ela estoura, ela não consegue mais. Então o trabalho do verdadeiro ego, né, do ego desse mestre interior, que falam tanto do mestre interior, esse mestre interior, ele vai ensinar que essas máscaras, que essas impressões não existem, e muito menos o ego falso. E que isso é a verdade única. É verdade única. O mestre interior é a verdade única. E só aquele que experimenta a verdade única, ele consegue ver, graças ao fogo do ego, a luz que ilumina tudo que não existe. Então essa luz afugenta essas impressões errôneas. Então ele mostra, através dessa luz, a personalidade. A verdadeira persona, que é na verdade o paraíso, né? Que é o ambiente correto, o ambiente perfeito. E para se chegar ao ambiente perfeito, deve-se limpar o ambiente, porque essa luz começa a revelar tudo. Por isso que o trabalho de iniciação, né, ele não termina nunca. Você é iniciado, não termina nunca, porque você acende uma luz que você vai começar a ver as coisas que você fez de errado. Então, as iniciações, elas servem, a primeira iniciação ela serve para isso. Depois você vai ter outras iniciações, você vai iniciando outras partes do teu ser. E isso vai te ajudando a limpar tudo. Então a persona ela começa a limpar, ela começa a se limpar, ela começa a se lavar. Neste momento você não tem mais o que buscar fora. Você não precisa mais fazer viagem astral para ir buscar alguma coisa. O que você vai buscar na viagem astral? Você vai compartilhar mais bolhas e bolhas, vai adquirir mais bolhas, mais ilusões, para depois você voltar e ter mais trabalho ainda para limpar. Então o teu ego ele começa a selecionar melhor. Então você faz projeções astrais realmente direcionadas. Você direciona essas projeções astrais para realmente buscar algum conhecimento para poder fazer alguma limpeza. Então começa o trabalho da limpeza. Isso tudo é alquimia. Isso tudo é alquimia. E o luciferianismo, ele valoriza o ego. O ego é extremamente importante. O luciferianismo, ele valoriza também a persona, que é o corpo astral da pessoa, né? Então, o trabalho, o cuidado com o corpo astral é extremamente importante. E o guardião do corpo astral é o ego. Então, o ego é maravilhoso. O ego, ele deve ser algo a se estudar muito, e para poder entender o que é o ego verdadeiro e o que é o falso ego. O falso ego é simples, são apenas impressões. Aquilo que você tem que defender em você. Se você tem que defender alguma coisa em você, é o falso ego. Que o falso ego são impressões que colocaram em você. Então você vai defender aquilo que colocaram em você, que você argumentou internamente, que você criou uma persona para proteger, você criou todo um teatro para proteger. Não, eu sou assim, eu sou na verdade isso, então eu tenho que proteger. Isso é tudo falso ego. Quando o verdadeiro ego ele está em atividade, porque não basta apenas acender esse mestre, você tem que buscar esse mestre. Então, quando esse mestre ele surge e ele permanece, esse é o trabalho, a vigilância, né? Então, esse ego ele supervisiona tudo isso, né? Então, é isso. Essa foi uma introdução a essa maravilhosa caminhada, né? Muito obrigado e até mais.